ainda não começou, comecei a gravar essa aula, então essa aula vai ficar gravada e eu vou disponibilizar ela. Hoje eu baixo ela para o YouTube e amanhã eu coloco o link do YouTube lá no GR8. Então, façam esse trabalho, vai ser legal, vai ser lindo. É um trabalho, assim, bom de ser feito. Espero que vocês façam aí com orgulho daquilo que fizeram, que vocês caprichem para ficar aí, né? Para ficar um trabalho legal, para marcar aí a nossa zoologia em ano de pandemia e ensino remoto, tá? Então, façam o trabalho que vai ser bom. Vamos lá, pessoal. Alguma pergunta? As datas estão lá no Instagram, estão no meu slide de Plateumintos e Nemateumintos. É na última semana de outubro, de 26 a 30 de outubro. São as datas para o trabalho de zoologia. Vou compartilhar aqui uma tela e nós vamos continuar estudando. Na aula passada, nós vimos teníase e cisticercose. Vocês estão vendo aí um ciclo? Não é esse. É esse. Estão vendo aí o ciclo de vida da esquistossomose? Sim. Sim? Obrigada. Então, vamos lá. Pessoal, a aula passada eu falei de teníase e cisticercose. Quem perdeu a aula passada, ela foi salva. Eu acho que a da turma de vocês não foi, mas de outras turmas foram. Eu vou colocar a aula lá o link lá no GR8 amanhã. Amanhã é o dia de postagem de biologia. Então, quem perdeu a aula de teníase e cisticercose, por favor, amanhã assista essa aula gravada lá no GR8. Hoje eu baixo no YouTube e amanhã o link está no GR8. Nós veremos agora o ciclo de vida do Schistossoma mansoni. Schistossoma mansoni, você escreveu o nome dele quando você fez anotações sobre plateumintos. Nós estudamos 3 tipos de plateumintos: a planária, as tênias e o Schistossoma mansoni. Terça-feira eu falei de teníase e cisticercose, 2 doenças causadas pelas tênias, e hoje eu vou falar de esquistossomose mais algumas verminoses. Então, a esquistossomose, coloca aí no seu caderno, dia 1º de outubro de 2020. Estamos estudando verminoses. A doença de agora é a esquistossomose, também chamada de barriga d'água. Pessoal, a esquistossomose ou barriga d'água é causada por um verme chamado de esquistossomo, ou, nome científico, Schistossoma mansoni. O Schistossoma mansoni é um parasita do tipo heteroxeno. Quer dizer que ele precisa de mais de um hospedeiro para completar o seu ciclo de vida. E o hospedeiro intermediário obrigatório será um caramujo. Um caramujo da espécie Bionfalaria glabrata. O homem será o hospedeiro definitivo e o caramujo será o hospedeiro intermediário desse verme. Sem o caramujo, o ciclo não completa. Então, esse verme precisa obrigatoriamente desse caramujo. Então, vamos lá. A pessoa que tem a esquistossomose ou barriga d'água, ela tem os vermes no intestino. Diferente da tênia, que era monóica ou hermafrodita e que realizava a autofecundação, o Schistossoma mansoni, ele é um verme dioico. Quer dizer que existem machos e fêmeas que se reproduzem de forma sexuada. Então, esses vermes, vamos supor que a pessoa tenha, vamos ver o ciclo, né? Ciclo não tem início nem fim, mas a gente vai entendendo o ciclo para, de forma didática, eu paraliso o ciclo em algum momento só para você entender. Mas vamos lá, a pessoa tem os vermes no intestino.
É um parasita intestinal. Então, sempre que essa pessoa defeca, nas suas fezes saem ovos do verme. Então, quando o verme é parasita intestinal, ele bota ovos, ele faz a postura dos ovos nas fezes da pessoa e quando a pessoa defeca, saem ovos do verme. Então, o exame de fezes, ele é um exame importantíssimo para verificar verminoses em geral, parasitoses intestinais. Então, a pessoa defeca. Se ela defecar, pessoal, em banheiro, com instalações sanitárias adequadas, rede de esgoto, tudo certinho, ninguém vai pegar a doença. O problema é locais, o problema é defecar em locais sem saneamento básico. Lá no ambiente rural, lá na roça, a pessoa teve uma dorzinha de barriga e defecou lá na moitinha. Lá que não há rede de esgoto, água tratada, não há instalações sanitárias adequadas. Quando a pessoa defeca lá na roça, em ambiente inadequado, ela contamina o solo. E contaminar o solo, gente, é um problema. Porque passa a boiada, passa a carroça, passa alguém, vem a chuva. Essas fezes contaminadas vão contaminando o ambiente até que vem uma chuvinha e carrega essas fezes contaminadas para uma água. Uma poça d'água, um lago, um açude, alguma coisa que tenha água. Precisa de água, tá? Quando esses ovos entram em contato com a água, esses ovos eclodem. Eles liberam as larvas que existem dentro deles. Essa larva que sai desse ovo, ela é chamada de miracídio. Esse miracídio é um estágio larval do Schistosoma mansoni que precisa obrigatoriamente do caramujo para sofrer uma transformação e para sofrer uma reprodução assexuada e sair desse caramujo um novo estágio larval do Schistosoma mansoni chamado de cercária. Então, presta atenção. A pessoa defecou ovos do verme porque ela tinha o verme no intestino. Defecou em local inapropriado, as fezes contaminaram um lago, um açude, uma poça de água. Aí, esses ovos eclodem e liberam uma larva chamada de miracídio. Esse miracídio é inofensivo para o homem. Esse miracídio nunca, nunca, nunca vai se transformar em verme adulto no homem. Não vai fazer nada. Se você beber água com miracídio, não dá nada. O miracídio vai morrer dentro de você. O problema é quando o miracídio entra dentro do caramujo. Quando o miracídio entra dentro desse específico caramujo, que é o caramujo da espécie Bionfalaria glabrata, esse miracídio sofre uma transformação, ele se reproduz assexuadamente e vai sair desse caramujo centenas de novas formas larvais do Schistosoma mansoni, chamadas de cercárias. Pessoal, essa cercária é extremamente perigosa. Se a pessoa beber água com cercária, e ela é microscópica, ela é invisível a olho nu. Se a pessoa beber água com cercária, se a pessoa comer uma alface com cercária, se a pessoa nadar em água com cercária, essa pessoa vai se contaminar. Então, existe uma frase muito típica de esquistossomose ou barriga d'água, que é a frase: nadou, coçou, pegou. Pessoas que nadaram em águas contaminadas, elas dizem que quando elas saíram das águas, elas estavam com uma leve coceirinha. Essa coceirinha entre os dedos, nas pernas, essa coceirinha é sinal de que as larvas penetraram pela pele. Essas larvas penetram pela pele. Então, aqui é uma doença que a gente não pega apenas bebendo água ou comendo alimento contaminado com água contaminada. Aqui a gente pega se a gente tiver contato com água contaminada. Então, se tem um açude, um lago, uma aguinha lá com cercárias, quem nadar nessas águas, quem ficar com o pezinho lá dentro d'água,
Quem tiver contato com essa água tem grande chance de se contaminar. As larvas penetram pela pele, caem na corrente sanguínea e elas se alojam num local chamado de sistema porta-hepático. São vasos sanguíneos que ficam entre o fígado e o intestino. Ali essas larvas se transformam em vermes adultos e aí as fêmeas copulam com os machos e começam a liberar ovos. Esses ovos são cortantes, perfurantes. São ovos que vão lesionando paredes dos vasos sanguíneos e paredes do intestino. Então, essa pessoa vai ter um barrigão. Essa pessoa tem uma barriga edemaciada, uma barriga inchada, um fígado comprometido, vasos sanguíneos comprometidos, intestinos comprometidos. Então, ela fica com uma barriga grande e aquela barriga não está cheia de água, não. Aquela barriga é uma barriga infeccionada, contaminada, uma barriga comprometida, uma barriga onde o fígado está inchado. É uma barriga ali bastante comprometida por causa dos ovos que vão perfurando as paredes e causando lesões. Então, é uma doença séria, é uma doença em que então a pessoa se contaminou ou ingerindo água ou alimentos regados com água contaminada, ou essa pessoa nadou em água contaminada, teve contato em água contaminada. É uma doença, pessoal, que não tem cura, viu? É uma doença que tem tratamento sintomático. Então, se trata os sintomas para a doença não evoluir, mas não tem cura, não tem cura. E se trata, então, os sintomas para evitar complicações da doença. Como é que a gente vai se prevenir? Quais são as medidas profiláticas ou medidas preventivas? Qual que é a profilaxia? Como é que a gente se previne da doença? Beber água apenas tratada, filtrada ou fervida. Higienizar bem os alimentos que são ingeridos crus. Então, por exemplo, uma alface, se ela for regada com água contaminada e ela não for higienizada corretamente, ela vai se contaminar. A gente se previne defecando em locais apropriados. Então, se a gente estiver contaminado, a gente não contamina ninguém. Então, ter instalações sanitárias adequadas faz com que a gente esteja prevenido, né? Previna outras pessoas. Não nadar em águas suspeitas. Pessoal, água parada que não seja piscina é água suspeita, viu? Cuidado. Se você for em algum lugar, tiver água parada, água corrente, ela não traz tantos riscos como a água parada. Mas a água parada, ela é uma água em que há risco de contaminação. Se você for em algum lugar e ouvir falar assim tem gente aqui perto que tem barriga d'água. Se você, pelos boatos ali, ouvir falar de alguém com barriga d'água, não entre, não encoste, não tenha contato com águas suspeitas, porque elas podem te contaminar. Então, é uma doença que não tem cura, mas tem tratamento sintomático. Uma maneira também de exterminar, quer dizer, de não fazer com que a doença se prolifere, é exterminar os caramujos de lago. Mas isso não é muito ecológico, né? Esses caramujos fazem parte de cadeias alimentares, porque se não tem o caramujo, não tem como o verme completar o seu ciclo. Assim como na dengue, a gente quer exterminar, né, o Aedes aegypti, na esquistossomose, se a gente extermina o caramujo, a gente também evita que a doença se propague, tá? Então, é uma doença, assim, séria, que compromete a saúde. No Brasil, existem vários pontos, inclusive em Goiás, em que há focos da doença. Então, o Brasil todo. Aqui não fala de norte, pessoal, mas no norte tem também, é por falta de pesquisa lá, tá bom?
Então, esses pontinhos pretinhos aqui são todos locais onde há risco onde há focos isolados da doença, há risco de se contaminar. As pessoas, então, que se contaminaram, elas dizem que elas tinham uma leve coceirinha. Essa coceirinha na pele é porque as larvas penetram, então vai dar ali um inchaço no local. E nadou, coçou, pegou. Se nadou em água contaminada, se a larva penetrou, se a larva penetra, causa coceira. Então é porque já pegou a doença. Então aqui tem os estágios larvais, aqui é uma criança com esquistossomose ou barriga d'água. Então a pessoa fica com esse barrigão aí, é um fígado comprometido, é uma saúde comprometida, né? Os tratamentos são sintomáticos para tratar os sintomas, mas não tem cura. E aí aqui em cima a gente tem o miracídio, tanto o miracídio quanto a cercária, são estágios larvais microscópicos. Não dá para ver a olho nu, essas imagens foram aumentadas muitas vezes. Então o miracídio precisa obrigatoriamente do caramujo para completar o seu ciclo. E quando esse miracídio entra dentro do caramujo, um único miracídio pode trazer assim dezenas ou centenas de novas formas larvais, porque ele se reproduz de forma assexuada. A cercária é esse estágio larval aqui, ó, em que tem essa cauda e é a larva em estágio penetrante. Então, o Schistosoma mansoni em forma de miracídio, ele não penetra na pele, ele não causa problemas nenhum, ele não traz problemas nenhum, ele vai morrer se ele for ingerido por nós, pelo nosso ácido clorídrico, mas a cercária, ela é penetrante, ela penetra pela pele e ela, então, entrando na pele, ela vai entrar no hospedeiro definitivo e aí vai fazer com que essa pessoa, então, tenha os vermes adultos no intestino, uma doença sem cura. Alguma pergunta sobre esquistossomose ou barriga d'água? Entenderam? Tá tudo bem por aí? Tudo tranquilo, professor. Tá bom, obrigada. Se tiver alguma dúvida, levanta a mãozinha aí, tá? Que eu respondo. Então, nós já vimos 3 doenças. Vimos teníase, cisticercose e agora esquistossomose. Essas 3 doenças causadas por plateumintos, vermes achatados. Anota aí no seu caderno. A partir de agora, nós vamos estudar as doenças causadas por nemateumintos, vermes cilíndricos. Então, só vamos ver 3 doenças causadas por plateumintos: teníase, cisticercose e esquistossomose. A partir de agora, todas as doenças serão causadas por nemateumintos, vermes cilíndricos. Vamos lá. Continuando, gente, mais um pouquinho. A doença que nós vamos ver agora, pessoal, ela é chamada de bicho geográfico. Esse bicho geográfico, o homem entra de gaiato na vida do ciclo desse verme. O bicho geográfico é um vermezinho cilíndrico que é um parasita de animais que nós temos, animais domésticos, como cães e gatos. O bicho geográfico, ele não era para parasitar o homem, mas como nós temos contato com esses animais, com as fezes desses animais, com o solo contaminado com as fezes desses animais, as larvas... então vamos ver o ciclo. O bicho geográfico é um verme parasitário de intestinos de cães e gatos, principalmente. É um vermezinho que vive lá no intestino desse animal sem causar grandes prejuízos. Quando esse animal defeca, as suas fezes contaminadas têm ovos do verme. Então, o animalzinho estava com verme no intestino, defeca com suas fezes com ovos do verme. Esses ovos podem contaminar a areia, a grama, o solo. Quem pisar nesse local, o homem, quando
pisa nesse local, joga nesse local, deita nesse local, tem contato com esse local? As larvas, que são microscópicas, penetram pela pele e não conseguem ultrapassar todas as camadas da pele. Aí ele fica aprisionado entre as camadas da pele. Esse verme aprisionado nas camadas da pele, ele se torna ali um vermezinho adulto, ele cresce ali e ele vai caminhando. Por onde ele caminha, ele vai deixando um rastro que dá para ver a olho nu, que parecem linhas de mapas geográficos. Então, é um verme que o homem entrou no ciclo dele de gaiato mesmo, que o homem entrou no ciclo, então esse verme vai ficar ali, ele não vai ultrapassar a pele, ele vai causar uma intensa coceira local. O tratamento tem cura total, tem medicamento, tem uma pomadinha que se passa. A pessoa tem uma coceira intensa e antes dela ir ao médico, ela pode passar gelo no local. O gelo ameniza essa coceira intensa, porque se a pessoa coçar muito, vai ferir essa pele e aí vai acontecer da pessoa ter uma infecção secundária, porque a unha é contaminada. Então, a unha contamina aquela pele que tem o verme, essa unha vai contaminar essa pele com bactérias, né? E aí pode dar uma infecção secundária oportunista ali, tendo pus, dor local. Então, tem tratamento, tem cura total. Aqui o caso de uma pessoa que deu na boca. O verme, gente, ele caminha por toda a pele, por todo o corpo. Então, existem praias brasileiras em que há fezes de animais contaminados e às vezes as pessoas vão para umas férias maravilhosas e voltam das férias com bicho geográfico, alguns membros da família ou até todos. Então, a gente se previne dessa doença não tendo contato com o solo contaminado. Então, se você vai a uma praia, uma pracinha, um gramado, se tem fezes de animais, é um solo arriscado. É um local perigoso, é um local assim que você deve evitar de ficar descalço. Quando a gente vai fazer, por exemplo, um piquenique numa pracinha, a gente põe lá, né, aquela toalha, todo mundo senta na toalha. Então, isso é uma maneira de você se prevenir, de você evitar de pegar bicho geográfico. Então, o bicho geográfico é um verme parasitário de animais nossos de estimação, cães e gatos. Quando você tem seu bichinho e você dá um vermífugo para ele, com orientação do veterinário, esse vermífugo combate esses vermes todos intestinais e faz com que o seu animalzinho não esteja contaminado. Mas os animais que vivem na rua, né, eles não têm esse tratamento, esse cuidado, eles fuçam lixo, bebe água de qualquer jeito, eles podem estar contaminados, eles vão contaminando praças, areias, gramados, locais diversos. Então, maneira de se prevenir é não ter contato com solo contaminado. Então, você vai num parquinho lá e tem fezes de animais, sempre coloca sua toalhinha e sente em cima da sua toalha. Aí, então tem uma lesãozinha, por onde o verme vai caminhando, ele vai deixando linhas, parecendo linhas geográficas. A pessoa vai passar tem pomada específica, pesticida, que mata o verme, e depois essas manchas desaparecem com cura total, tá? Mas causa uma coceira intensa, mas vai ter cura total. Alguma pergunta de bicho geográfico? Tá tudo bem? Alguém já teve para contar a história para nós? Não, ninguém teve ainda, não? Existem muitas... sempre que eu dou essa aula, geralmente aparece alguém que já teve, não? Então, vamos lá. Outra doença, gente. Essa daqui é uma doença terrível. É uma doença também que não tem cura. Esquistossomose também não tem cura.
Aqui nós vamos estudar o ciclo da Euchereria bancroft. A Euchereria bancroft tem como nome popular filária. A Euchereria bancroft, ela causa uma doença chamada de euchereríase, filariose ou elefantíase. Então, a pessoa contaminada, ela fica com os membros parecendo pata de elefante ou alguma coisa assim, bem, complicada. Pessoal, a elefantíase é uma doença causada por um verme que é um parasita do tipo heteroxeno. Quer dizer que ele precisa obrigatoriamente de mais de um hospedeiro para completar o seu ciclo de vida. O hospedeiro intermediário obrigatório, assim como na esquistossomose tinha um caramujo, aqui é um mosquito. Mosquito hematófago, mosquito que suga sangue, mosquito do gênero Culex. Então, os mosquitos do gênero Culex são os hospedeiros intermediários desse terrível verme. É uma doença que você só pega se você for picado, sugado seu sangue por inseto contaminado. Olha, eu vou depois, vai ter uma aula de artrópodes, mas eu já quero adiantar para vocês que ser sugado sangue, gente, nunca é seguro. Então, quando a gente vê lá Largados e Pelados, aquele programa que mostra pessoas que vão assim, sem ferramentas praticamente, são largadas em ambientes naturais e às vezes elas são picadas por muitos insetos. Há muitos riscos, sabe? De virose, bacteriose, verminose, existem vários parasitas. Os insetos, eles possuem uma glândula salivar e antes deles sugarem o sangue, eles injetam uma saliva que tem anticoagulante para eles conseguirem sugar o sangue com facilidade. E aí nessa saliva pode ter vírus, bactéria ou larvas de vermes. Então é uma doença que você só pega sendo sugado o sangue por inseto contaminado. Quando você se previne de dengue, zika, chikungunya, febre amarela, evitando de ter criadouros do mosquito, você se previne de elefantíase. Então, não deixar nunca água parada, usar inseticidas, usar repelente, evitar de ser sugado sangue faz você se prevenir de tudo isso que eu disse, de viroses, de protozooses e de verminoses, especialmente da elefantíase. Então, continuando o ciclo do verme, a pessoa tem elefantíase. Aí o mosquitinho suga o sangue dessa pessoa. A elefantíase, o parasita, ele não a Euchereria bancroft, ela não parasita os intestinos, ela parasita os vasos linfáticos, vasos que auxiliam os vasos sanguíneos. Então, essas larvas do verme estão na corrente sanguínea. Quando o inseto suga o sangue de uma pessoa contaminada, o inseto se contamina. E aí a próxima pessoa que esse inseto for sugar o sangue, ele precisa do sangue. As fêmeas precisam do sangue para realizar o desenvolvimento dos seus filhotes. Então, os ovos amadurecem na presença de sangue de mamíferos, especialmente eu estou falando aqui do homem, mas poderia ser outros mamíferos também. E os outros mamíferos, gente, o interessante é que a maioria deles tem a pele mais grossa e tem muitos pelos. Isso atrapalha a picada. O homem é o prato preferido desses insetos, assim, porque o homem tem hoje essa pele fina, poucos pelos, então esses insetos hoje têm muita facilidade de sugar o sangue do Homo sapiens, porque o Homo sapiens tem a pele adequada para a sua trombinha. É mais fácil sugar o sangue do homem do que dos outros animais, mas pode acontecer também. Então, a pessoa está contaminada, ela é sugada o sangue por um inseto contaminado. Esse inseto se contamina agora e as próximas pessoas que ele for sugando o sangue, ele vai transmitindo pela saliva anticoagulante
larvas do verme. Essas larvas caem na corrente sanguínea, se alojam no sistema linfático. Ali essas larvas entopem vasos linfáticos, fazendo com que essa pessoa tenha um problema ela tem um problema de circulação, ela tem um problema circulatório nos vasos sanguíneos, que sai dos vasos sanguíneos a linfa, essa linfa não é recolhida e retorna para os vasos sanguíneos, então a pessoa ficando com o membro inchado. Porque o que faz a gente não ficar inchado são os vasos linfáticos, que recolhem a linfa, que recolhem líquido intersticial, que recolhe líquido que sai durante a nossa circulação. Então, se você está saudável, seus vasos linfáticos estão funcionando bem. Mas se esses vasos linfáticos estão entupidos, estão comprometidos, vai sair líquido dos vasos sanguíneos e esses líquidos vão se acumulando nos tecidos. Então, é uma doença que não tem cura, o tratamento é apenas sintomático, então pode acometer um ou mais membros da pessoa, vai acometer em homens e mulheres braços e pernas, que é onde tem mais vasos linfáticos. No homem pode comprometer os testículos e na mulher pode comprometer as mamas. Então, não dá para amputar o membro. Às vezes o aluno fala, professor, não dá para amputar esse membro? Não dá para amputar. A amputação é uma cirurgia de grande complexidade. Essa pessoa não vai conseguir cicatrizar essa grande cirurgia. Ela não vai conseguir se recuperar dessa grande cirurgia. Então, não dá para tirar um membro. E mesmo se desse, não adianta, porque as larvas, mas não dá. As larvas estão em toda a corrente sanguínea. Então, essa corrente sanguínea, por isso que pode dar em mais de um membro, tá? Então, é uma doença que não tem cura, o tratamento é apenas sintomático. Esse aqui é o caso da primeira pessoa que foi detectada, que foi catalogada, que foi estudada em relação à elefantíase. O primeiro caso aconteceu, então, o primeiro caso que se tem notícia, né? Em 1870, gente. Nós estamos em 2020 e até hoje a única maneira de se prevenir é evitar de ser picado. É evitar de ter criadouros do mosquito. Existem 3 mosquitos muito comuns no Brasil. O Aedes aegypti, mosquitos da espécie Anopheles e mosquitos do gênero Anopheles e mosquitos do gênero Culex. Então, tudo que você chama de pernilongo, muriçoca, mosquito, tudo que suga sangue está dentro desses 3 gêneros, Aedes, Culex e Anopheles. Então, ser sugado sangue nunca é seguro. Ter criadouros de mosquito, de jeito nenhum. Não deixe água parada, use inseticida, passe repelente na sua pele, busque maneiras de não ser picado. Aqui é um caso de uma mocinha aí, ela tem elefantíase nas 2 pernas, depois aparece ela toda feliz, as pernas estão menos inchadas. Como eu disse, não tem cura, é um tratamento apenas sintomático. E no caso dela aqui, eu vi, tem um documentário, gente, ele não está passando agora. Ele era do canal Animal Planet e ele chamava Parasitas Assassinos. Deve ter no YouTube, ele é então do Discovery e ele já apareceu no Animal Planet. Nesse documentário, que chama Parasitas Assassinos, eles falam de vírus, bactérias, protozoários e vermes. E aí mostrou um caso parecido como o dessa menina. Para fazer essa perna desinchar e ela ter uma vida parecida com o normal, é fazer drenagem linfática. Aquela drenagem que se faz em gestantes, em pessoas que têm problemas circulatórios. Então, se faz a drenagem, horas fazendo drenagem. Aí tem que fazer uma tala, como se fosse uma tala, né? Tem que envolver essa pessoa com
faixas elásticas para não inchar novamente. Então, aquilo que o corpo não consegue fazer, a drenagem linfática, que é esse movimento manual que as pessoas que são técnicas nisso, profissionais de massagem e drenagem, elas conseguem fazer a drenagem que o corpo não consegue. Então, se faz essa drenagem, vai desinchar naquele momento, aí coloca essas faixas elásticas e aí a pessoa vai viver assim. Tem que viver com a faixa. Tirou a faixa, incha de novo. Então, no documentário que eu vi de Parasitas Assassinos falando de elefantíase, tinha um homem assim também, que fazia-se uma drenagem todo dia se fazia drenagem. No início, eram muitas horas de drenagem, e aí fazia a drenagem, coloca as ataduras elásticas, e aí a pessoa vai viver assim, com essas pernas, infelizmente, com essas ataduras. Porque se tirar a atadura, tirar a faixa, o inchaço volta. Então, não tem cura, o tratamento é apenas sintomático e a única maneira de se prevenir é não ser picado, não ser sugado. Vai ser... É isso, gente. Por hoje eu vou parar em elefantíase. Acho que eu falei muita coisa importante aí. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode fazer. E eu vou fazer o seguinte, eu vou continuar essa aula de verminoses na nossa próxima aula ao vivo, porque eu acho que são aulas assim, que eu acho que eu gosto de ver vocês, ouvir vocês podem perguntar, podem comentar. Vou terminar verminoses nas próximas aulas ao vivo que nós tivermos pelo Zoom. Vou gravar aulas, então, para a semana que vem, que vai ter aula nova, vou gravar artrópodes, um filo muito grande, com muitas peculiaridades. Vou colocar, então, aulas de artrópodes lá no GR8 na semana que vem. Vou parar verminoses aqui. Então, nós vimos, recapitula aí no seu caderno. Teníase, cisticercose, esquistossomose, bicho geográfico e elefantíase. Não é isso? 5 verminoses. Na próxima aula ao vivo que nós tivermos pelo Zoom, eu continuo verminose, a gente finaliza verminose, então, ao vivo, e eu vou gravar a aula de artrópodes. Teve alguma dúvida nas aulas que eu gravei, que você estudou? Anota no cantinho para o nosso encontro ao vivo vocês poderem me perguntar. E outra coisa, lembramos, né? A gente tem que se lembrar do trabalho de zoologia. Quem não começou ainda a tirar foto, é só uma, mas assim, eu quero ver antes da data. A data será na última semana de outubro. Então, nós temos aula ao vivo essa semana. A gente tem aula gravada de 5 a 9 de outubro. Aí depois vai ter semana do saco cheio, que a gente não vai ter aula. A gente vai ter mais um encontro antes do trabalho. Então vai dar certo. Então, se alguém tiver alguma dúvida, anota para eu tirar essas dúvidas e a gente fazer um trabalho bem bonito e aprender mesmo. Alguma pergunta, pessoal? Tá tudo bem? Entenderam verminoses? Sim? Professor, Sim. o geográfico, ele anda só fora da pele, é? Na verdade, ele não é fora da pele, ele fica na pele. Ele fica entre epiderme e derme. Ele fica, não é fora, né? Mas ele fica lá no solo. A larva, invisível a olho nu, que veio das fezes do animal, ficou lá no solo, na grama, na areia, no solo. Aí a larva entra, só que ela não consegue ultrapassar todas as camadas da pele, não chega na corrente sanguínea. Fica ali na pele, dá para ver a olho nu, ela caminha, a larva caminha, vira adulto e por onde passa fica ali deixando rastro e coça muito. Eu tive um primo que teve, nossa, coçava até ferir se deixar. Então tem que pôr gelo, mas tem que ir ao médico, tem que ir a um dermatologista
Aí o dermatologista vai passar o remédio específico, vai ficar passando a pomadinha, vai matar o verme e depois as manchas vão desaparecer. Tá Respondi? bom, obrigado, professor. Foi nada. Cuidar, né, gente? Eu vou fazer aquela filmagem rapidinha para eu colocar lá no meu Instagram. Deixa eu aparecer, né, gente? Arrumada. E não quero que apareça esse celular, não. Vamos ver se vai dar certo, assim. Acho que vai. Aí vou colocar hoje no meu Instagram. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Espero que vocês estejam gostando, aprendendo. E é assim, pessoal. Saber sobre verminoses não é para deixar a gente desesperado, sofrendo. Não. A gente aprende para melhorar o mundo, para se proteger, para se cuidar, para proteger a nossa família. Então, essas aulas de parasitoses, né? Às vezes, quando a gente faz curso de biológicas, quem vai querer ir para biológicas, tem aulas mesmo assim, difíceis. A gente se sente assim, rodeado de inimigos, né? São vírus, bactérias, protozoários, verme. Estão mesmo por toda parte, mas o que a gente tem que fazer com o conhecimento é difundir esse conhecimento, é se prevenir, é lavar as mãos, é cuidar da higiene, é orientar pessoas, é melhorar o mundo mesmo. Tá bom? Não é para ficar só sofrendo, não. A gente sofre um pouquinho, fica com medo de comer algumas coisas, beber fora de casa, mas é pra gente, assim, ser criterioso. Vai comer fora de casa, veja tudo. Se a água é tratada, se a comida, né, seguiu ali mínimas condições de higiene, veja se o local é fiscalizado. Então, é para isso que a gente aprende, para melhorar a nossa vida e o mundo e para se prevenir. Tá bom? Pessoal, então é isso. Vou encerrar essa aula. Muito obrigada pela presença de vocês. Essa aula vai ser salva. Obrigada, Christian. E essa aula vai ser salva e vai ser colocada lá. Hoje eu baixo ela no canal do YouTube, no meu canal. E amanhã eu coloco o link lá no GR8. Tá bom? Então, grande beijo para vocês. Fiquem com Deus. E, então, semana que vem aula gravada. Na outra semana a gente finaliza Verminoses aqui ao vivo. Tá bom? Obrigada, Obrigado, então. professor. Com Deus. Obrigada a vocês. Amém. Vocês também. Boas aulas.